Olá a todos, olá Nelson, aqui é o William, Mestre Vintage. Quero apresentar o resultado final de uma restauração de um aparelho de um cliente que vai ser enviado. Basicamente eu desmontei ele completamente, com o trabalho que eu sempre faço, e troquei todos os botões de painel. O painel foi completamente desmontado, lavado botãozinho por botãozinho. A placa foi limpa, o visor foi limpo por dentro e por fora aqui. Conferida as soldas, trocados os botõezinhos, né? Na parte de bandeja retirei todas as graxas velhas, deixei ele trabalhar sequinho e engraxar somente os pontos que ele tem que ser engraxado com a graxa grafitada, é uma graxa mais, eu creio que ela é mais apropriada, mais moderna, né? A tampa eu só fiz eu lavei a tampa, na verdade, não precisei pintar, fazer nada. Aqui ele tem tava quebradinho a tampa aqui, que é muito comum, todos esses aparelhos, ele tem um parafuso interno aqui que mantém ele nessa posição. Então isso aqui não tem como, né, mexer. Não tava faltando um pedacinho, então ele fica assim mesmo. Tá aqui o aparelho, que é o 952152. Tá aqui o lacre que eu coloco, tanto esse quanto o de pintura, né? Que é um lacre mecânico. Por aqui melhor. Tá aí, ó. E o outro, uma pintura, né? O lacre, tinta lacre com o outro lacre. Aqui na tampa, como eu estava falando, foi lavada, que ela é toda texturizada. Então lavei para tirar a sujeira aqui nessa textura. Depois só lustrei. Eu não quis nem polir aqui, ó, porque senão eu ia poder tirar muito da camada. Eu deixei ali uma coisinha boba. Algumas coisas a gente tem que deixar a cicatriz. A questão de painel ficou bonito. Bonito mesmo, eu lustrei o painel do lado de fora. Agora na parte de funcionalidade, que é o principal, né, isso é a parte toda estética. A funcionalidade, retirei o conjunto mecânico, o conjunto da unidade ótica, desmontei completamente, revisei os sensores, tem um sensor de fim de curso da unidade ótica, foi revisado. Os motores foram desmontados e colocados em um líquido de tratamento, para retirar a parte de oxidação interna, essas coisas. Depois vai para a estufa. Ficou zeradinho os motores, funcionando, trabalhando direitinho, engraxado, retirar toda a graxa velha. A unidade ótica não precisa fazer tratamento interno nela, só foi externo mesmo, uma limpeza tirando a graxa velha, para poder colocar a graxa nova. Então a unidade ótica ficou zeradinha, né? O laser já estava funcionando bem, então não quis mexer em tratamento da unidade ótica por dentro. Não era necessário, é um gasto desnecessário, né? A correia aqui foi trocada, a engrenagem que faz a correia aqui, essa correia ela traciona a bandeja, o prato. Então essa correia ela traciona o prato para girar o prato e estava quebrado, a engrenagem que tinha ali, uma polia com uma engrenagem, estava quebrado 2 dentes. Foi substituída por uma outra usada, mais original, porque não tem isso novo para vender. Então eu tirei de um doador de peças. Todo o mecanismo, toda a bandeja foi lubrificada, a parte interna, o encoder aqui, os sensores aqui, que é o sensor de acionamento, porque a unidade ótica ela fica baixa para girar prato, depois ela levanta para ler o CD. Tem um sensor de posição, desmontei e limpei. Tem um outro sensor aqui atrás que é o sensor de posição da bandeja, também foi limpo. O resto é sensor óptico, também foi limpo. Então esses sensores mecânicos que eu posso desmontar, eu desmonto e limpo os contatos por dentro. Para ficar um serviço bacana, porque esses contatos são prata, banhada prata, né, a maioria, e eles se desgastam, né, ele vai ficando oxidado com o tempo, ele preteja e dá mau contato. E fica dando má informação para o micro às vezes fica maluco. Então às vezes o equipamento está funcionando, mas os sensores estão ruins, né, então ele está funcionando no limite, pode-se dizer. O que mais aqui? Toda essa parte estética, o cabo foi completamente lavado, né? Totalmente aqui bem limpinho, tanto aqui quanto aqui nessa parte de conexão. Os terminais ali, os conectores RCA de saída foram limpos também. A placa tá direitinho, não observei nenhuma solda fria, a placa estava bem redondinha, nada de problemas ali.
Mas antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, gosta do conteúdo, considere se inscrever, que dá uma força pro canal, coloca aí seu comentário, se você gosta desses equipamentos, o que você acha dos trabalhos que eu faço. Né? Esse aqui eu fiz, muitas vezes eu faço vídeos demonstrando a parte interna e tudo, mas para fazer edição, cuidar de tudo, é muito serviço, né? Fazer edição dá um trabalho danado e esse tempo eu tenho que estar dedicando aos aparelhos, eu acabo fazendo um ou outro aparelho que eu coloco um bônus. Mas a maioria das vezes eu tenho fotos, registrando ali antes e depois de cada etapa, né? E para o cliente eu já mandei essas fotos. Agora para pôr aqui no canal eu teria que editar. Se você tiver alguma dúvida sobre algum equipamento, pode colocar, coloca aí no campo de comentários a sua pergunta. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu não leio sempre os comentários, porque eu fico dedicando tempo bastante no aparelho, né? Mas assim que é possível, eu leio. Então vamos lá, já está ligadinho ali, né? Então vamos abrir aqui. Ele apresentava um problema de barulho na hora que abria aqui. Tá direitinho. E agora, olha, super macio. Girando maciozinho, tudo girando macio. Foi lubrificado o prato, lubrificado as roldanas, né, que são de sustentação. Totalmente. Então vou colocar aqui posição 2. Opa, abrindo. Posição 3. O 2 e 3 vão ser dois discos originais. Lembrando que esse aqui tem um alto ganho, esse tem um baixíssimo ganho. O que é esse ganho, tá? É a capacidade de transmitir os dados, de reflexibilidade do CD. Quando o CD ele não é de boa qualidade, não é boa prensa, ele fica ruim. Tem muitos casos que uma mídia original não é boa de leitura. Então vou colocar esses dois aqui, eu coloquei que são cópias de baixa qualidade, bem baixa qualidade mesmo, mas servem para teste, né? Girando macio. Já leu rápido. O painel está bem vívido, né? Deixa eu ver aqui, acho que está zerado. Tá com um contato nesse conector, tem que arrumar ele, mas tem que criar vergonha na cara e arrumar meu conector. Bom, canal direito, canal esquerdo. A unidade ótica está... Apenas fiz a limpeza da lente do lado externo, só isso, nada mais. Vamos trocar de disco, acho que a posição 1 está sem disco. Tem uma posição que está sem disco, é a posição 1. Posição 2 já está com disco original. Né? Já entrou, porque eu estava no modo play, então dá um stop. Dá play. Toma cuidado que essas músicas eles têm direitos autorais, então vou passar várias músicas. Super rápido, ligeiro, olha. Que bom, né? Que bom de ver. Os botões ficam super macios, ó, funcionando direitinho, ó. Tá vendo? Leve toque. Nós vamos dar um skip aqui, mudar para o disco 3. Já leu, olha que bacana. Já tá tocando, esse aqui é aquele lá que eu falei que é original, de baixíssimo ganho. Ó. É um show ao vivo, então todos eles entram com esse ruído. Vou voltar aqui, ó. Aqui já é o último CD que a gente não testou. Já tá tocando aí. É isso aí, deixa eu embalar ele agora. Eu vou vou dar uma dica que é interessante. Porque esses equipamentos, quando são transportados,
Muitas vezes o transportador não respeita aquela feita desse lado para cima, né? Então eu vou dar uma dica aí de uma coisa curiosa. Esses equipamentos, eles têm partes móveis internas, né? Então como essas partes móveis, elas podem, às vezes, ficar mal posicionadas devido ao transporte, às vezes eles colocam ele de ponta cabeça, de lado e bagunçam. Então, vou mostrar aqui, deixa eu só prender o cabinho. Por via das dúvidas, mudei ele para 220. Às vezes acaba tendo acidente de ligar em outra tensão errado. Por exemplo, eu coloquei de ponta cabeça, certo? Isso pode ocorrer durante um transporte, da caixa ficar de ponta cabeça. Ah, mas olha só, eu tô vendo aqui uma coisa aqui, um detalhezinho que... Peraí. A Sony fez de última hora uma espécie de aterramento pelo lado de fora. Olha, pernilongo aqui, ó. Quase que eu esqueço desse parafusinho. Mas ainda bem que eu sempre vou conferindo ali. A função dele ali é evitar alguma estática, alguma coisa do tipo. Bom, o que aconteceu? A gente colocou ele de ponta cabeça, virou para cá, virou para lá, isso acontece no transporte. Aí quando você vai ligar, algum componente às vezes fica mal encaixado dentro, porque ele tem várias partes móveis. Você tem o prato, você tem a bandeja, você tem o conjunto óptico, que são todas partes móveis, né? Então, você pode fazer o quê? Segura ele assim, meio inclinadinho, e dá uma saculadinha bem de levinho. Porque se alguma coisa ficou fora e parou em uma posição errada, ele já se assenta de novo, tá? Você só faz isso se você perceber que você colocou ele não está lendo. Né? Poxa, não tá, eu coloquei o CD, não está lendo. O que acontece? Realmente são várias partes móveis, por isso que quando eu faço essas embalagens, ela tem que ser uma embalagem compacta, justa e bem protegida por dentro. Então, deixa eu colocar aqui de lado. Aqui tem a embalagem que eu já preparei. Ela tem aqui uma caixa de isopor, que ela vem todo esse lateral. Como essa caixa é um pouquinho mais larga, eu tenho aqui um reforço lateral, então ele vai ficar dentro dessa caixa de isopor. E basicamente aqui eu montei um colchão de plástico bolha. Então ele vai ficar montado em cima do plástico bolha, com a frente aqui, a traseira aqui, ou vice-versa, tanto faz. E depois vem uma tampa de plástico bolha com isopor.
Olha que legal. Então veja só, ele está aqui com um plástico bolha no fundo, na frente, protegendo. Olha a camada de proteção para frente, para o fundo aqui também, né? E ele fica nas laterais, olha, super protegido. Agora vem essa camada aqui que é um colchão de amortecimento. E por último, uma placa de isopor, né? Eu vou rebaixar ele nesse pedacinho. A caixa ela tem que ficar justa, porém bem protegida. Ela tem que amortecer impacto, mas ficar justa, porque não pode ficar solta lá dentro. Aí. Essa caixa ela é muito mais apropriada do que qualquer outro modelo, porque aqui tem um reforço de papelão legal, tem um reforço de isopor, tem um reforço com plástico e depois ela é praticamente esse reforço que eu faço aqui, ele mantém a estabilidade da caixa para ela não mexer. E isso melhora a condição mecânica dela. Peraí, deixa eu ver qual que é a parte de cima aqui. Ô Nelson, então já está aqui a caixa, vou tirar as medidas para fazer a cotação do envio. Seis quilos e 30 gramas. Agora, deixa eu vinte, 39. Profundidade sempre é a maior medida, 58. Então, a medida maior você sempre deixa por profundidade. Na época, a gente fez uns testes e dava diferença no valor de orçamento de frete. Por causa do algoritmo. Não sei se já corrigiram. Pelo sim, pelo não. Tá aí. Aqui é o Nelson. Vou ver a questão do envio para ver qual opção que a gente opta.